Vamos abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, verso 22. Os irmãos que estão em casa, nós estamos transmitindo também pelo YouTube. Aqueles que não sabem, podem assistir pela TV, pelo canal da igreja, Igreja Presbiteriana Maranata. Se você ainda não se inscreveu lá no canal da igreja, se inscreva lá, tem todos os cultos, as pregações, as palestras, estão convidados. João capítulo 3, verso 22, diz o seguinte: Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo, e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação, e foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém. Amém. A minha filha insistiu comigo para eu assistir uma série da Netflix, e depois de relutar eu comecei a assistir. Agora eu fiquei fã, e recomendo você também que assista a série The Crown, que é a coroa, sobre a vida da rainha Elizabeth, lá da Inglaterra. Eu nunca tive nenhum interesse na história da rainha, mas essa série é extraordinária. Eu creio que os cursos de psicologia, teologia, vão usar essa série, os episódios, para fazer análises, porque é uma análise profunda do ser humano. Cada episódio que eu assisto, eu falo: isso dá um sermão, isso dá um sermão. Eu assisti essa semana sobre o marido da rainha Elizabeth, o duque de Edimburgo, lá o Philip. Hoje ele está com quase 100 anos de idade, está vivo ainda, mas esse episódio foi no ano de 69, quando ele está na metade da vida. Ele está passando por uma crise da meia-idade, que ele rejeita, ele não aceita isso, que ele está em crise, mas ele está profundamente insatisfeito com a vida, insatisfeito com tudo, até com a comida do palácio. Ele vive no palácio, casado com a mulher mais poderosa da terra, tem centenas de empregados, tem tudo do ponto de vista material, mas ele está insatisfeito. Ele não suporta mais nem a igreja. Ele fala: não aguento mais o sermão do pastor que eles vão todo domingo. Não aguento, aquilo é insuportável. E
ele tem contato com outros pastores da igreja anglicana, e eles veem os pastores reunidos, conversando, pastores que estão também se apoiando nas suas crises. Ele zomba, ridiculariza, fala, que coisa boba. E no meio dessa crise, o ano é 69, e eu vou contar aí a história, depois você assiste a série, certo? É lá na 3ª temporada ainda, você já vai ter noção. É o ano que o homem chega à Lua, e os astronautas que foram até a Lua, saem fazendo a turnê pelo mundo, e vão visitar a rainha, e como ele é um piloto, ele quer conversar com esses homens, ele quer ouvir deles, como foi essa experiência de chegar à Lua, qual é a sensação, o significado, a grandeza, talvez um dos atos mais grandiosos da raça humana, e ele está ansioso, no meio dessa crise, e daí ele tem uma audiência com os 3, que foram lá, que pilotaram a Apolo, que chegaram até a Lua, e ele conversa com aqueles 3 homens, e ele fica extremamente decepcionado, não era nada do que ele imaginava. Ele pensava que aqueles homens eram heróis, extraordinários, eram homens comuns, pilotos comuns, que fizeram o seu trabalho com maestria. Mas, por que eu estou contando essa história? Porque no final do episódio, ele volta lá com os pastores da igreja anglicana, que ele tinha ridicularizado, que ele tinha criticado, e lá, sentado com aqueles pastores, ele diz assim: talvez essa seja a coisa mais difícil que eu faça na vida. Eu estou aqui para pedir para vocês socorro. Eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. O homem mora num palácio, está numa crise interior, uma insatisfação, e daí a história diz que aquele um dos pastores se torna um dos melhores amigos dele. Me parece que ali ele encontrou. Por que eu estou contando essa história? Porque isso que aconteceu com o príncipe lá, com o marido da rainha, acontece com todo mundo. Se um homem que tem tudo do ponto de vista material enfrenta uma crise tão terrível, achou que ir na lua ia trazer solução para a sua insatisfação, para a sua irritação, percebeu que não era ali que ele ia encontrar satisfação. E nesses tempos de pandemia que a gente está tendo que adaptar-se um monte de coisas, quase um ano já, o nosso nível de insatisfação, de irritação, de estresse, de cansaço, frustração, planos frustrados, objetivos de vida paralisados, as coisas não acontecem, e o nosso coração vai ficando insatisfeito, nós vamos ficando irritados, nervosos. E esse texto que eu li para vocês é um dos textos mais impressionantes da Bíblia Sagrada. Se tem um homem que causa uma admiração profunda, é João Batista. Esse texto aqui, ele fala profundamente comigo, e eu queria compartilhar com você isso aqui. Quem sabe você vai encontrar aqui as causas da insatisfação, as causas da irritação, da frustração, às vezes da angústia que está no seu coração. Observe que João Batista, quando começou a pregar, ele se tornou, até na linguagem de um escritor brasileiro, assim, o maior fenômeno da pregação. A cidade de Jerusalém, as multidões, havia centenas de anos que não aparecia um profeta como João, e ele começa a pregar e as multidões vêm ao seu encontro, e ele está bombando,
todos falam sobre ele, as multidões vêm até ele está pregando, ele está repreendendo, ele está corrigindo, ele está no auge da popularidade, ele tem lá, na linguagem de hoje, milhares de seguidores, ele está bombando. Daí um dia, no capítulo 1 de João, ele vê Jesus, vem até ele para batizar, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a partir desse momento Jesus começa a pregar, curar e ensinar, e a multidão que andava com João começa a seguir Jesus. Aquelas pessoas que ouviam, deixa João de lado e começa a seguir Jesus, e agora Jesus está com a popularidade em alta, está bombando, e os discípulos que ficaram com João chegam assim: mestre, aquele homem está levando o rebanho, as pessoas estão seguindo aquele que você falou lá, você foi falar dele, está todo mundo indo atrás dele, todos saem ao seu encontro, e os discípulos estão preocupados com João, estão preocupados: João, você perdeu influência, você perdeu seguidores, você perdeu seu status, você perdeu aquela popularidade que você tinha, João, agora você está caindo na obscuridade, no anonimato. E aí eles chegam para João preocupados, e a resposta de João é incrível, é extraordinária, é de uma profundidade extraordinária. Veja o que ele diz no verso 27 do capítulo 3: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós sois testemunhas do que eu vos disse, eu não sou o Cristo, eu fui enviado como seu precursor. O João vai dar uma lição aqui de uma segurança interior. Imagine você, alguém mais ou menos da sua idade, que era primo, Jesus era primo de João Batista, 6 meses mais velho do que João, e de repente ele se destaca. Imagine um colega seu, um amigo, um irmão, um parente, que começa a se destacar mais do que você. Quantas pessoas são frustradas assim: o fulano conquistou tanto na vida e eu não conquistei nada. Isso gera frustração. Olha aquele outro lá, como ele é popular, como ele tem patrimônio, como ele tem riqueza, como a empresa dele cresce, e a minha não cresce. Olha, isso está presente no dia a dia, em todos os lugares. Um pastor amigo meu publicou essa semana vários textos, pastor Antônio Carlos, sobre endividamento financeiro. Ele falando que 64% dos brasileiros estão endividados. Ele falou: é óbvio que tem a crise, é óbvio que muita gente perdeu o emprego, tem muita coisa justificável, mas um estudo sério mostrou que uma boa parte do endividamento é porque as pessoas gastam com coisas supérfluas, gastam demais, e as pessoas tentam satisfação emocional com compras, satisfazer o vazio gastando, comprando, e aí vão se endividando, é o que ele dizia. Observe como às vezes a gente, com essa insatisfação com a vida, ou com ambições frustradas, ou com expectativas frustradas, e coisas, o sucesso dos outros, o crescimento do outro, às vezes suscita na gente angústia, às vezes suscita na gente inveja, irritação, e às vezes o sucesso do outro causa isso. Nos discípulos de João está causando isso. Ele falou: Senhor, não pode, o Senhor foi elogiar ele, aí agora está todo mundo seguindo ele, e o seu rebanho está minguando, você está minguando, está diminuindo, João. Agora observe como é que esse homem tem uma segurança, uma estabilidade emocional incrível. Sabe por quê? Porque João, ele conhece a si mesmo, e ele conhece o seu chamado,
Ele conhece a sua vocação, Ele conhece porque Ele foi criado e para que Ele foi criado, Ele sabe qual é o propósito da sua vida. Irmãos, uma das coisas mais importantes que você pode fazer na sua vida é conhecer a você mesmo, é se conhecer. É conhecer os seus limites, as suas possibilidades e saber qual é a vocação. Vocação vem do latim vocare, que é chamar. Qual é o chamado que Deus tem para mim? Todo ser humano tem um chamado. Todo ser humano tem um chamado, uma vocação específica de Deus. Nós temos a vocação geral, mas cada um tem uma vocação específica. A nossa vocação específica é a maneira única que eu revelo Deus ao mundo de um jeito singular, que só eu, só você pode revelar esse aspecto do caráter de Deus. Isso é vocação. E a grande tristeza da humanidade, das pessoas, que as pessoas estão tão perdidas, porque elas não sabem, elas não se conhecem, elas são estranhas a si mesmas, elas não sabem qual é o chamado de Deus, para que Deus me criou, qual é a especificidade da minha vida. O João tem estabilidade emocional, tem segurança interior, o João é prevenido da inveja, da angústia, o João é prevenido disso porque ele sabe quem ele é, e ele sabe o que ele veio fazer. Você sabe, você se conhece, você sabe qual é o tamanho da vida que Deus preparou para você? Você sabe isso daí? O João Batista sabe, ele sabe, ele tem essa consciência. Quantas pessoas vivem a vida inteira? O Santo Agostinho no IV século já dizia, o sujeito viaja, vai para o fundo dos mares, vai lá visitar os passarinhos, o fundo dos... ele conhece as estrelas, olha para o céu, mas ele não conhece a si mesmo, é um desconhecido, não se compreende, não se entende, não sabe. Por isso, se o outro se destaca, se o outro se eleva, eu me sinto mal. Se alguém que é parecido, companheiro, colega, tem algum destaque, eu fico mal, meu coração fica aflito, fica com inveja, porque aquele que é igual a mim, teve algo que eu não tenho. E um dos pecados mais enganosos que ninguém revela e todo mundo tem, é a inveja. Na tradução da mensagem, o Eugene Peterson coloca isso aqui nesse texto, a inveja. Aliás, eu vou ler para vocês na paráfrase, só para você entender melhor esse texto. Eu vou ler de novo esse texto na paráfrase que Eugene Peterson traduziu, e preste atenção nisso aqui, preste atenção nisso. Os discípulos chegaram e falaram, Rabi, o Senhor conhece aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, aquele a quem o Senhor confirmou com seu testemunho? Pois bem, ele agora está competindo conosco. Os discípulos pensam em termos de competição, estão competindo conosco. Ele está batizando também, todos estão se tornando seguidores dele, em vez de se unir a nós. Os discípulos ainda estão no jogo da competição, do quem tem mais fama, mais popularidade. Os discípulos estão no jogo do mundo, estão preocupados com isso. Agora o João responde, é impossível, essa é uma paráfrase do texto que eu li, numa equivalência dinâmica, ou seja, essa tradução numa linguagem contemporânea, como seria? Seria da seguinte maneira, é impossível alguém ter sucesso, falo de sucesso eterno, sem ajuda celestial. Vocês mesmos estavam lá, quando deixei muito claro, que eu não sou o Messias, mas apenas aquele enviado adiante dele, para preparar o caminho. Aquele que recebe a noiva, é por definição o noivo,
e o amigo do noivo, seu padrinho, no caso eu, apostos ao seu lado, de onde pode ouvir cada palavra, está feliz de verdade. Como poderia sentir inveja, se sabe que a festa acabou e que o casamento terá um bom começo? É por isso que o meu cálice está transbordando. Chegou a hora de ele ocupar o centro das atenções e de eu chegar para o lado. O João Batista, ele se conhece, ele conhece a sua vocação, mais do que isso, ele aceita a sua vocação. Ele fala: eu sou o precursor, eu sou o amigo do noivo. Eu não sou o noivo, eu não sou o motivo da festa, eu sou o amigo, eu sou aquele que prepara, que ajeita as coisas, mas é o noivo, não sou eu. E chegou a hora do noivo, eu fiz a minha parte, eu cheguei aqui. Observe isso, ele conhece a si mesmo, ele conhece a sua vocação e ele aceita a sua vocação. Ele não usurpa. Quando ele estava no auge e as pessoas chegaram assim: João, você é o Messias, você é o Cristo. Ele estava no auge. Se ele falasse eu sou, todo mundo, uau, é você mesmo. As pessoas queriam, mas ele falou: eu não sou o Cristo, eu não usurpo o lugar dele, eu sei o meu tamanho, eu sei o meu propósito, eu sei o que eu vim fazer, eu sei, eu aceito. Irmãos, quanta gente sofre porque tem ambições desmedidas. As nossas necessidades são limitadas, mas às vezes os sonhos, as vaidades nossas não. A necessidade é limitada, mas às vezes a vaidade é ilimitada. Às vezes pessoas projetam ambições, desejam ser maiores do que Deus planejou que eles fossem, o tamanho que Deus planejou para a vida da pessoa. E o mundo que a gente vive, a indústria do consumo, do entretenimento, ela existe para gerar insatisfação, para fazer com que quanto mais insatisfeito você estiver, mais você compra, mais você gasta. E aí isso vira tanto consumo que até casamento virou objeto de consumo. Casa uma vez, casa duas vezes, casa três vezes, se não serve vai trocando como troca de roupa, porque vai gerando ambições, desejos, vaidades nas pessoas, e isso vai aumentando a insatisfação. Quanto mais tem, mais insatisfeito fica. O cara vai até a lua, mas não preenche a alma, o coração. Ele pode amealhar, conquistar, encher, está querendo ir além de ambições desmedidas, porque ainda não se conhece, não aceita o propósito, a vocação, o chamado de Deus para a minha vida. O João Batista aceitou, e aí você sabe qual é o resultado disso? O resultado de João Batista aceitar: Senhor, eu vim para ser o amigo do noivo, eu vim para ser o coadjuvante, eu vim para ser o número 2, eu vim para ser o segundo, porque o primeiro é ele. Eu vim para estar do lado, eu vim para estar nos bastidores, o foco é ele. Eu vim para sumir, eu vim para desaparecer, é para isso que eu vim. E qual é o resultado no coração de João? Amargura, ressentimento. É um homem magoado, ressentido, porque Jesus agora está com a bola toda, porque Jesus agora é o centro. Qual é o resultado no coração de João? O coração de João diz: eu estou alegre, eu muito me regozijo por causa dele, porque essa alegria já se cumpriu em mim, o meu cálice está transbordando. Esse homem pode dizer: a minha satisfação está em Cristo, a minha alegria é Cristo, o meu cálice transborda porque eu vim para que Cristo seja o centro, que Cristo seja adorado, conhecido, centralizado, obedecido. Esse é o meu propósito, essa é a minha alegria transborda em Cristo. Aí surge uma pergunta para você e para mim: mas pastor, será que a gente não pode nem tirar uma lasquinha da glória de Cristo? Será que Cristo tem que receber tudo?
Será que a gente não pode também receber um pouco de glória, de louvor? Será que Jesus não está sendo muito caprichoso? C.S. Lewis, o grande intelectual, professor de Oxford, quando ele se converteu, ele foi ler o livro dos Salmos. Ele escreveu um livro, ele diz assim: quando eu lia Salmos, eu ficava constrangido com os textos que diziam: louvem a Deus, aclamem ao Senhor, glorifiquem o seu nome, todas as nações bendigam o Senhor. Ele falava assim: mas por que Deus quer tanto louvor? Por que Deus fica exigindo? E será que Deus tem problema de autoestima? Será que Deus precisa que as pessoas assim, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é isso? E o C.S. Lewis ficava constrangido com esses textos. E eu lia essa semana que a Oprah, a apresentadora americana, ela deixou de crer na Bíblia literalmente por causa disso. Ela dizia assim: Deus é muito ciumento. Outro criado na igreja também que foi constrangido com essas passagens, Brad Pitt, saiu da igreja, porque ele dizia assim: não, Deus bíblico é muito ciumento, ele só quer louvor para ele. Ele só quer louvor para ele, quer ser o centro. Será que a gente não pode brilhar também? Será que a gente não pode aparecer também? Será? E aí o C.S. Lewis chegou à conclusão seguinte. Ele chegou à conclusão seguinte, que quando ele come uma comida maravilhosa, quando ele vê uma obra de arte primorosa, quando ele vê uma paisagem estonteante, quando ele contempla alguma coisa que é linda, que é bela, que é gloriosa, quando ele se relaciona com a sua esposa, e num ato de amor livre, o prazer dele é elogiar a amada, é dizer que a ama, que ela é preciosa, que ela é querida. Quando ele come uma comida preciosa, ele quer falar para todo mundo: veja que delícia que é essa comida. Quando ele contempla uma obra de arte, ele quer contar para os seus amigos: olha que coisa primorosa. Quando ele vê uma paisagem maravilhosa, ele diz: eu quero contar para todo mundo. Ele diz: esse é o significado do louvor a Deus. Não é que Deus precisa do louvor, é que Deus é tão lindo, tão maravilhoso, tão glorioso, tão extraordinário, que quando você o contempla, o seu coração não cabe em si. A melhor coisa que você faz é louvá-lo, é glorificá-lo, é exaltá-lo, é bendizê-lo. Ele não precisa, mas você precisa expressar a alegria da glória e da beleza de Deus. Porque Jesus sabe que se você não estiver focado nele, o que sobra em você mesmo é egoísmo, é orgulho, é inveja, é ressentimento, é mágoa. Mas quando você descobre prazer, deleite, satisfação, alegria na pessoa bendita, gloriosa, maravilhosa de Jesus Cristo, você encontra satisfação plena, total, abundante nele. Você entendeu? Jesus diz: você precisa de mim, porque fora de mim é só irritação, fora de mim é só inveja, fora de mim é só briga, fora de mim é mágoa. Mas quando você deleita o seu coração nele, aí você encontra a alegria de viver, satisfação plena, que o João Batista diz: eu me alegro, o meu cálice transborda, porque a minha vida está para Ele, é para Ele que eu fui criado, é para a glória dEle, e nele eu tenho alegria plena, satisfação. Qual é o sentido disso tudo, irmãos? O João diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. O João diz assim: olha, eu vou sair do foco e ele vai ficar no centro. A minha satisfação na vida é que as pessoas conheçam Jesus, porque conhecendo Jesus, elas conhecem o amor. Conhecendo Jesus, elas conhecem o sentido, o propósito. Conhecendo Jesus, elas conhecem paz. Conhecendo Jesus, você conhece a si mesmo. Conhecendo Jesus, você aprende a amar a si mesmo. Conhecendo Jesus, você aprende a aceitar a si mesmo. Conhecendo Jesus, você resolve os seus conflitos. Conhecendo Jesus, você cura os seus traumas. Conhecendo Jesus, você resolve as suas indefinições existenciais. Conhecendo Jesus, você experimenta essa satisfação e essa plenitude da alma e do coração nele, Cristo Jesus. É por isso que esse homem aqui, ele está em paz,
Você entendeu? Ele está em paz. Uma pessoa madura emocionalmente, resolvida espiritualmente. Esse homem, ele não está com inveja, ele não está com ressentimento, ele não está falando, coitadinho de mim. Ele não está falando assim, ninguém lembra, ele não está com nada disso, porque esse homem conseguiu ter prazer e satisfação em Jesus Cristo. Eu pergunto para você nessa noite, será que você está procurando nos astronautas, na lua? Será que você está procurando resolver suas insatisfações na carreira, no dinheiro, nas compras, na pornografia, em coisas exteriores? Será que você está procurando soluções externas, quando a satisfação plena para a sua alma só pode ser conseguida em Jesus Cristo? Quando você se reconhece nele, Senhor, eu fui criado por Ti, porque o Senhor me ama, o Senhor tem um plano para mim, eu aceito esse plano, e eu me alegro nesse plano, e eu me satisfaço nesse propósito, porque a maior glória da minha vida é apontar para Jesus, é fazer com que Jesus seja conhecido, porque Ele é a razão de todas as coisas, Ele é a solução de tudo. Tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Tudo em Jesus Cristo encontra convergência. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o único e o mais santo. Ele é o mais amoroso. Ele é o mais poderoso. Ele é o incomparável. Tudo o que você precisa está em Cristo. Todas as técnicas, todos os meios que te ajudarem a conhecer mais a Cristo, faça isso. Faça isso. O príncipe lá buscou em todos os meios, mas ele chegou ali nos pastores e falou: eu preciso de socorro. Eu quero convidar você a ler o Salmo 131, um dos meus salmos preferidos. O salmista diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espero, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Quem sabe tudo te irrita, tudo traz insatisfação. Quem sabe você está procurando com soberba, com olhar altivo, e você precisa, como uma criança de colo, um bebê, nos braços da sua mãe, ser acalentada, amamentada, e sossegar sua alma, e encontrar em Deus, como essa criança, assim a minha alma para contigo. Pessoas que passam por dependência química, e passam em centros de recuperação, e passam por processo, eles aprendem a orar, a oração da serenidade. Foi escrita por um teólogo chamado Reinhold Niebuhr, e essa oração completa diz o seguinte, preste atenção: concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso, e sabedoria para distinguir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, considerando o mundo pecador como ele é, e não como gostaria que ele fosse, confiando em Deus para endireitar todas as coisas, para que eu possa ser moderadamente feliz nessa vida, e sumamente feliz
contigo na eternidade. Amém. Você quer ser feliz? Diminua o seu ego. Aceite. Encontre satisfação no que Deus planejou para você. Deixe Jesus brilhar na sua vida. Deixe de focar nos seus sentimentos, nas suas ambições, nas suas necessidades e vaidades. Foque em Jesus. Diminua o seu orgulho. Crucifique o seu ego e coloque Jesus como centro das atenções. Você quer ser feliz de verdade? Você quer ter paz? Você quer ter satisfação? Deixe Jesus brilhar, deixe Jesus crescer, deixe Jesus reinar na sua vida, deixe Jesus tomar o seu coração. Você vai saber o que é alegria e felicidade nele. Vamos orar, feche os seus olhos. Nosso amado Deus, nesse mundo competitivo, de aparências, de consumo, nesse mundo, Senhor, de coisas descartáveis, a alma humana está sofrendo, iludida, encantada, inflada de ambições, inflada, Senhor, do ego. Vivemos num mundo da egolatria, egopatia, onde o orgulho, a soberba é exaltado, onde as celebridades vazias são exaltadas, Senhor, mas a alma desse mundo está vazia, esburacada. Por isso, Senhor, tanta bebida, tanta droga, tanto anestésico. Por isso, Senhor, tanto ansiolítico, porque estamos jogados pela indústria da propaganda, da publicidade, das aparências, mas a alma está vazia. Pessoas vivem buscando satisfazer vaidades, egos. Quanto mais busca, mais vazio se encontra. Quanto mais tem, mais insatisfeito. Há lares, famílias, há meninos e meninas, Senhor, com a alma vazia, desconhecidos, sem sentido, vida sem sentido, sem propósito, sem significado. Mas nessa noite, Senhor, nós ouvimos e sabemos que Jesus Cristo é tudo que a nossa alma precisa, tudo que eu preciso, tudo que a minha alma necessita, está nele. Ele é a fonte, Ele é a fonte inesgotável. O homem pode ganhar o mundo inteiro, Senhor, e perder a alma, mas em Jesus Cristo tudo ganha sentido. Ele é como o sol, que quando brilha dentro da gente, a gente enxerga tudo diferente, a gente olha para a vida com outro olhar, porque a vida ganha sentido, significado, propósito e satisfação. E a gente olha para a nossa vida e dá graças por ser quem nós somos,
que eu não quero ser maior nem menor, eu quero ser do tamanho que Deus me criou para ser, aleluia. E que a maior alegria da nossa vida é apontar para Jesus, é viver para Jesus. Senhor, ajude o nosso coração a encontrar deleite em Cristo, prazer em Cristo, satisfação em Cristo. Senhor, livra-nos das ilusões, dos enganos, dos cantos das sereias desse mundo, e Senhor, leva-nos à satisfação plena, doce, gloriosa, maravilhosa, bendita, eterna em Ti, Jesus amado. Que o nosso coração se volte para Ele, que o Senhor diminua o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa soberba, as nossas pretensões e ambições, que o Senhor nos diminua, e como um bebê recém-nascido, nós possamos sossegar nossa alma nos Teus braços, e se alimentar do Senhor, e dizer: assim é a minha alma para contigo, satisfeita, tranquila, serena e sossegada nos braços de Jesus. Faz isso, Senhor, aqui nessa noite. Faz com os meus irmãos que estão em casa, com as famílias, com as pessoas que estão muito insatisfeitas e irritadas, que Jesus Cristo possa encher o coração, a alma, que Jesus Cristo possa falar: eu te criei, a sua vida tem um propósito, e você só vai encontrar paz em mim, só em mim. Você só vai encontrar serenidade nele, quando você aquietar o seu coração nele, quando você apagar essas ambições tolas, esse olhar altivo, quando você se aquietar como essa criança, aí você vai saber o que é paz, nos braços de Jesus. Faz isso aqui nessa noite, meu Pai, faz isso comigo, meu Deus, faz isso com todos nós, faz isso com todos nós aqui, em Teu nome, amado e bendito Jesus. Amém, amém.